Nessa quinta-feira chega aos cinemas a nova versão de Aladdin, a refilmagem live action da animação de 1992, clássica da Disney. E o que eu posso dizer sobre essa nova versão é o seguinte: refilmagens, de um modo geral, não costumam me incomodar tanto. Tem muita gente que costuma ter um pouco de preconceito com remakes, com a ideia de você pegar um filme que é um clássico e refazer ele. E eu concordo que na maior parte das vezes não há muita necessidade, mas se for para trazer algo de novo à obra, eu acho perfeitamente válido. E essa versão aqui do Aladdin, essa nova versão, o que eu posso dizer é que é um bom filme, não é um filme maravilhoso, mas é um filme que cumpre bem o seu caso. Ele consegue resgatar a essência da animação de 92 e respeitá-la relativamente bem. O que eu gosto nesse filme é como que o Guy Ritchie consegue respeitar bem a lógica visual da animação original. Porque um dos grandes riscos de quando você vai fazer uma refilmagem de uma animação e traduzir ela pro live action, a Bela e a Fera sofreu isso, e algumas dessas adaptações recentes da Disney live action me incomodam um pouco nesse sentido, é que quando você vai transformar uma animação em live action, a essência caricatural do desenho animado, que é bem natural da animação, na animação você pode criar personagens que são visualmente extravagantes, e isso não vai soar deslocado do que está sendo mostrado ali. No live action não tem tanto isso. No fotorrealismo, essa essência um pouco mais caricatural fica meio que ameaçada. E esse filme do Aladdin aqui, ele me surpreendeu porque ele, do início ao fim, ele investe numa abordagem estética que é multicolorida. Então os figurinos são o tempo todo multicoloridos, existe um contraste, uma harmonia de cores que é muito bem definida. Existe, por exemplo, uma cena, sem spoiler, claro, que envolve um casamento, onde um personagem está usando uma roupa vermelha, o outro está usando uma roupa verde, o outro está usando uma roupa azul, e isso se contrasta com o sol bem amarelo que está diante deles. Então é um filme visualmente bonito. E as sequências musicais, eu gostei disso também no filme, de como que o filme consegue defender a essência musical da animação. Ele, em momento algum, ele nega isso para propor um suposto realismo que faria mal à obra. Não, esse filme aqui, ele abraça o caricatural, ele abraça o musical, o lúdico, realmente. E o Guy Ritchie, ele me surpreendeu aqui nesse filme, porque eu confesso que eu não sou fã do Guy Ritchie. Eu gosto, assim, eu acho que no início da carreira dele, ele se saía bem, porque ele estava bem com fome, ele tinha uma personalidade que era bem forte, aquele negócio do corte, 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 e os personagens falarem o tempo todo, e ser uma direção bem histérica e bem frenética, mas conforme os filmes dele foram passando, eu acho que ele começou a sucumbir aos vícios dele. E se nos primeiros filmes dele, os Snatch, os Jogos Trapaços dos Canos Fumegantes, isso funcionava bem, a partir do Agente da Uncle, que ainda é razoável, isso começou a virar um problema, e o Rei Arthur, a última versão que ele dirigiu, é um filme que eu pessoalmente acho insuportável, e naquele filme ficou claro pra mim que o Guy Ritchie tinha se tornado uma espécie de Zack Snyder piorado. E nesse Aladdin aqui, ele consegue manter uma calma nesse sentido. Ele não se entrega tanto aos vícios, ele tá bem mais alinhado à proposta das refilmagens live action da Disney. É um filme claramente da Disney. Isso também gera alguns problemas por outro lado. Por exemplo, eu acho que de um ponto de vista de ideal, eu acho uma pena, sempre que eu vejo um diretor, goste ou não goste, mas que tem uma visão particular dele, sendo capado. Eu acho que isso tem um problema ideal, tem um problema de autoria nesse sentido. E eu acho uma pena, nesse filme, você ver o Guy Ritchie tão preso e tão amordaçado pelas convenções dos filmes da Disney. E nesse filme aqui, existe um problema ainda maior, que é o seguinte: na maior parte do tempo, o Guy Ritchie, ele segue uma abordagem estética que é bem simplista, a maioria dos diálogos se resume basicamente a plano contra plano, embora existam outros momentos que são mais elaborados, mas existe um ou outro momento pontual onde você meio que vê o Guy Ritchie de verdade tentando assumir uma voz. Então tem um momento, por exemplo, onde a gente vê uma informação em um canto do reino, e aí de repente existe um traveling muito rápido, quase um switch pan mesmo, onde a câmera vira assim, e aí mostra a reação do Aladdin em outro canto, e existem alguns momentos um pouquinho mais entrecortados e um pouco mais agitados, e esses pequenos momentos, eles soam inorgânicos, eles não combinam muito bem com o resto do filme. Além disso, eu tenho alguns problemas, principalmente com a segunda metade do filme. Se no começo ele tinha um ritmo que era bem legal, a partir do meio pro fim, ele perde um pouquinho a mão. Ele começa a se esticar demais em algumas piadas, ele começa a se esticar demais em algumas situações, dá mais ênfase a algumas situações que não eram tão importantes, e isso atrapalha um pouquinho o ritmo da narrativa a partir do meio pro fim. E o terceiro ato do filme, de um ponto de vista até mesmo estético e técnico, de efeitos visuais mesmo, ele é um pouco decepcionante. Ele deixa um pouco a
desejar em relação ao que a gente tinha visto. Mas, de um ponto geral, eu acho que é um filme divertido. O Mena Massoud, que vive o Aladdin, eu acho que ele consegue injetar carisma ao personagem, ele consegue resgatar bem a essência do que ele era na animação. Eu acho que ele tem um timing cômico através tanto da fala e da caracterização, da postura física, das caras e bocas dele, que funcionam bem, surpreendentemente bem. Assim como a Naomi Scott, ela encarna a Jasmine como uma personagem que tem um pouco mais de presença, um pouco mais de força do que na animação original. E o Will Smith, ele vive aqui uma tarefa que é complicada, que é fazer jus ao que o Robin Williams tinha feito muito bem na animação original. E ele faz muito bem nesse filme aqui. Ele tem um timing cômico e uma agilidade física e uma espontaneidade que são realmente sensacionais. Então, no geral, é um filme bacana, divertido, simpático. Não sei se ele consegue justificar muito a própria existência, porque de um ponto de vista narrativo, ele é bem pouco inventivo em relação à animação original. A trama dele é bem batida, a gente sabe muito bem como é que vai começar e como é que vai terminar. Então, por mais que o filme até tente inverter a ordem de alguns acontecimentos, nada muda muito na essência. Do ponto de vista narrativo e temático, ele é um filme bem desnecessário. Mas eu gostei, apesar disso. É um filme bacaninha. Então é isso, agora eu quero saber de você, o que você achou do novo Aladdin. Diz aqui nos comentários, curta o vídeo, inscreva-se no canal e é isso. Um grande abraço e até a próxima.